O evangelho de hoje é segundo João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua falando com a multidão a respeito do que ele estava fazendo, de uma introdução à Eucaristia. Ele estava dizendo que ele era o pão. Ele estava dizendo primeiramente, explicando para a multidão, que eles precisavam buscar as coisas do alto e não as coisas da terra, que haviam coisas mais elevadas a serem buscadas do que somente as coisas perecíveis da terra, somente o alimento que se perde, somente o alimento corporal, material. Existe um outro alimento, que esse alimento é um alimento de vida eterna. E aí ele começa a explicar, porque o pessoal estava ainda preso naquela situação do sinal que Jesus tinha feito de ter multiplicado os pães e os peixes. Então eles associaram aquilo ao maná que foi dado àquele povo que Moisés conduzia pelo deserto, e que Deus deu o maná, dava o maná para que eles comessem todos os dias. Então eles fizeram a referência que o maná era o pão que veio do céu, que eles acordavam de manhã e no seu acampamento estava cheio de umas sementinhas que eles pegavam, amassavam e faziam um pão com aquilo lá. E assim, eles fizeram essa referência, porque Jesus havia multiplicado os pães, Moisés havia conduzido aquele povo e eles haviam recebido de Deus o maná. Então ele queria saber se os sinais, o povo queria saber se os sinais eram os mesmos, mas eles ainda estavam presos àquele alimento físico, corporal, o pão que sustenta o corpo. E Jesus estava falando de outro alimento. Jesus estava querendo explicar para eles quem ele era e que de fato ele era o verdadeiro alimento. Foi ele, é por ele, através dele, somente por ele, que tudo que existe foi criado. E era isso que ele estava dizendo, que o alimento que desce do céu, que era ele que desceu do céu, dá vida ao mundo. E aí quando perguntam, nós queremos então desse pão, mas eles estavam achando que era pão físico, pão de farinha. E Jesus diz para eles: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Meu irmão, minha irmã, nós estávamos falando de estresse agora há pouco com a doutora Ângela. Nós temos essa coisa dentro de nós que todos nós sabemos. Hoje em dia, como multiplicou-se isso em relação às pessoas que têm esse vazio dentro e de repente entram num estado de depressão, de tristeza, porque alguma coisa está faltando, alguma coisa tem um vazio que não é preenchido. E na verdade, isso tudo faz parte da nossa formação, porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para ser ligados a Ele. E quando não estamos ligados a Ele, nós sentimos esse vazio, essa fome que não é saciada, que buscamos muitas vezes em vícios, em prazeres mundanos, em coisas da vida, em cobiças, bens materiais, mas que nunca é preenchida. É uma sede que nunca é saciada, por mais que uma pessoa busque o seu contentamento, por exemplo, no sexo, sempre terá um desejo não satisfeito. Se for no alimento, se for na comida, sempre terá um desejo não satisfeito. Se for através de bens materiais, parece que aquilo nunca tem um fim, sempre quer mais, porque nunca se satisfaz aquele desejo, porque justamente
Nós fomos criados para ter uma necessidade de algo infinito, que é Deus. E Jesus vem colocar para nós que Ele é a saciedade desse desejo. É Ele que vem trazer, que vem matar essa fome que nós temos em nossa alma, em nosso espírito. É Ele que vem matar essa sede de buscar algo que nós não sabemos o que é. E eis aqui, nós, depois de todo esse período, naquela época, aquele povo que estava inquirindo Jesus, ainda não sabiam de tudo, mas depois de 2000 anos de história, de tantos milagres eucarísticos, de tanto que já se foi estudado e visto e pregado a respeito de Jesus, nós sabemos que Ele é o Senhor, é o Deus que se fez homem, e através da Eucaristia Ele se faz presente na nossa vida e nós podemos ter esse alimento dentro de nós. E assim termos, por merecimento dele, a graça de poder ir para a vida eterna, a vida de verdade, aquilo que realmente importa. Meu irmão, minha irmã, que não nos apeguemos somente às coisas do mundo, que nós possamos buscar esse pão da vida verdadeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos olhar para a Eucaristia com o verdadeiro significado dela, não um símbolo, mas a presença real e verdadeira de nosso Senhor ali, que por um mistério que nós não fazemos ideia, não alcançamos com a nossa cabeça, mas que Ele pediu para que nós tivéssemos fé, que Ele estaria ali junto conosco, e assim nós podemos tê-lo dentro de nós e sermos transformados pela vida de Jesus em nós, ter essa transformação, ser saciados dessa fome, dessa sede que nós não vemos fim, e assim ter uma vida real, verdadeira, em abundância, real e verdadeira em tudo o que é de melhor, porque não são as coisas do mundo que nós vemos que são melhor, é a vida eterna, é a mesma historinha, falando rapidamente daquela que eu contei ontem na celebração da palavra e novena São Padre Pio. Nós fomos feitos como um avião, nós temos que taxiar, o avião precisa andar na terra até ele ir lá para a cabeceira da pista para ele poder acelerar e decolar. Então taxiar é necessário, as coisas do mundo são necessárias para que nós possamos ajeitar nossa vida e de fato alcançarmos os voos mais altos, os voos das coisas do Espírito de Deus, porque nós fomos feitos para as alturas e não para ficarmos aqui somente taxiando, andando como um avião na pista de táxi. Nós não fomos feitos para andar na terra, nós fomos feitos para voar. Essa é a metáfora que eu gostaria de deixar para você hoje.